Ave Maria, sou servo missionário Roberto, mais um estudo aqui. A Bíblia protestante é incompleta. Por quê? Não tem os 7 livros. Vamos entender um pouco. Os deuterocanônicos são os 7 livros a mais que estão na Bíblia católica. Certo? Bíblia católica tem os 7 livros. Bíblia protestante não tem os 7 livros. Certo? O que é o livro de Tobias, Judite e 1 Macabeu, 2 Macabeu, Sabedoria de Salomão, Eclesiástico, também conhecido como Serade ou Ben-Sirá, ou livro Baruque, além de alguns fragmentos adicionados em Esther e o livro de Daniel. Vamos provar na escritura que não são apócrifos. Que os protestantes falam que não é inspirado, que não são apócrifos. Certo? Como diz os protestantes, eles gostam de chamar esses livros de apócrifos, dizer que não são inspirados por Deus. Interessante. Para eles, os 7 que a Igreja Católica tem não são inspirados. Para eles, o que não tem os 7 são inspirados. Certo? A Bíblia protestante, João Ferreira de Almeida, para a gente entender um pouco a diferença. Olha só. Eu acho que vai ser uns 3 vídeos, porque é muito grande, pô. Olha o tanto, ó. Uns 3 vídeos, eu acho. Para a gente entender um pouco essa malícia protestante. O livro protestante é amputado e não tem os 7 livros, certo? A Bíblia protestante é mesmo se autocondena. Uns 7 livros que foram amputados no Concílio de James, ó. Posteriormente, os reformadores abraçaram o cano do Velho Testamento, de acordo com esses concílios. Um desses 7 livros se chama Baruque. Olha só, isso aconteceu, foi lá no Concílio de James que abraçaram esse cano, que não tem o 7, porque o Concílio de James fez por quê? Porque esses 7 livros que eles tiraram tem revelações do verbo para não judeus se converter. Por isso que fizeram essa bagunça que está até hoje em dia. Certo? Vamos entender o livro de Baruque. Tem na Bíblia católica e não tem na Bíblia protestante. Só que na Bíblia protestante fala desses livros. Baruque diz que é inspirado por Deus. Jeremias 36, 40. O livro de Baruque, que não tem na Bíblia protestante, é inspirada por Deus, segundo a Bíblia protestante. Ó. Aqui já desmorona que Baruque era como dizem. Baruque 1 também diz que Baruque era secretário de Jeremias. Esse mesmo Baruque, filho de Neemias, ainda confirma no livro de Baruque, que é Baruque, filho de Neemias. Olha só. Já desmorona a Bíblia protestante, porque a Bíblia protestante fala que é inspirado. Para eles, livro de Baruque é apócrifo, mas a Bíblia protestante fala de Baruque. Olha só, porque Baruque ele era discípulo do profeta Jeremias. Então, essa tentativa louca de negar o livro de Baruque, ou 1 Macabeus, 2 Macabeus, etc., são livros apócrifos, não são inspirados, etc. Vai estudar um pouco a história, para você entender. Mas eles interpretam, tendenciosamente, um escrito do Flávio José, um fariseu convertido da era primitiva, que ele disse que não houve uma sucessão precisa de profeta, depois do profeta Esdras. Flávio José, segundo ele, diz que não haverá uma sucessão precisa profética após o profeta Esdras. É só que interessante. Então, os teólogos protestantes, os doutores, e você vê na atualidade aí, interpretam como silêncio profético. Ou seja, que nesse termo nada foi. Isso eu já escutei, algum protestante falou que esses é um silêncio profético, tal, etc. Mas Cristo discorda disso. Olha só. Nada foi
revelado. Só que nosso Senhor Jesus Cristo discorda desse silêncio profético. Tanto lá em Lucas 16 ou Mateus 11, 13, Jesus é bem claro, já questionando todo esse grande silêncio, essa loucura desses protestantes prega, certo? Jesus é bem claro. A lei e os profetas duraram até João, como está em Mateus 11, 13 ou Lucas 16, 16. Todos os profetas e a lei duraram até João. Então, já desmoronando esse grande silêncio profético que os protestantes, eles gostam de falar, né? Todos esses escritos são inspirados por Deus. Outra grande prova, que é o Novo Testamento, tem várias citações desses livros. Deuterocanônico tem várias citações. Atos de Hebreu, o autor de Hebreu, como já citei em outros vídeos, 11, lá em Hebreu 11, o autor de Hebreus, que segundo alguns teólogos, pode ser São Paulo, São Jerônimo e Santo Agostinho já chegaram a afirmar que era São Paulo. Mas depois entraram em dúvida. Até hoje a igreja não definiu o autor de Hebreus. Mas o livro de Hebreus, que está também na Bíblia protestante, para os amigos, certo? Protestante. No Novo Testamento, mesmo no cano, o livro de Hebreu começa a elogiar a fé dos profetas do Velho Testamento, a fé de vários personagens veterotestamentários. E o incrível é que ele cita o exemplo dos livros deuterocanônicos como inspirados. Olha só. Vamos ver lá em Hebreus 11, 35. Elogiam os... Só você pegar a Bíblia, que eu já abreviei aqui para mim não ficar perdendo tempo, porque o vídeo tem que ser grande. Pega Hebreus, pode catar a Bíblia protestante e comparar. Que foram torturados, recusaram ser libertados, movidos pela esperança de uma ressurreição melhor. Vamos ver essas citações em Hebreus que recusaram ser libertos, movidos pela esperança de uma ressurreição melhor. Uma citação de 2 Macabeus 7. E os caras tiraram que para eles não tem na Bíblia protestante. E mais o livro de Hebreus fala 2 Macabeus 7. Olha só. Óbvio que é uma adulteração lá no Conselho de James. Porque para negar o purgatório, para negar orações pelos mortos. É só que interessante. Hebreus 11. 2 Macabeus 7. Esta citação do Novo Testamento citando o Velho, um fato ocorrido somente no livro Deuterocanônico. Uma das questões para você ver, falar de uma ressurreição melhor. Algumas Bíblias, outra está uma ressurreição mais gloriosa. Um dos motivos pelos quais os livros deuterocanônicos foram amputados da Bíblia, do Velho Testamento, no Concílio Judaico, no Concílio de James, foi justamente por eles para negar a visão do verbo, porque tinha palavras nesses livros que os protestantes rejeitam. Agora você vê que eles já seguem os cano judaico, que tem revelação da ressurreição, tem o Pentecostes, tem várias provas que eles não queriam que os judeus reconhecessem e não se convertessem. Certo? Tanto que os judeus perseguiam Cristo e até os apóstolos. Foi juntamente que eles tinham palavras. Tinha vários termos que prefigurava Cristo de forma exata, o 7. Por isso que os judeus tirou para não judeus converter e reconhecer de cara o verbo. Certo? Todo o Velho Testamento prefigura Cristo, por prefigurar a igreja, tem revelações que encaixa perfeitamente no Novo Testamento, mas especificamente nesses 7 livros. Tinha
termos revelações mais fortes, que faria com que muitos judeus se convertessem. E aí os judeus que perseguiam a igreja tiraram esse livro para não gerar mais conversão de judeus. Olha só, que interessante. Por isso que os protestantes seguem esse cano aqui, ó. É o cano judaico. E, por incrível que pareça, o Novo Testamento é idêntico. E fala de 2 Macabeus 7. E da Bíblia protestante não tem. É uma contradição? Não é. Mas vamos lá, né? Olha só, uma das questões, o termo ressurreição. Se você for ver no Velho Testamento protestante, Velho Testamento protestante, em nenhum momento aparece o termo ressurreição. O termo ressurreição só aparece no Novo Testamento da Bíblia católica. Em lá, 2 Macabeus 7,14. Olha só. Bíblia católica. Ou 12,43. O termo ressurreição que estão os judeus os judeus ao ler o Velho Testamento e ver o termo ressurreição, logo remetia a Cristo, porque eles tiraram. Olha só, se eles lessem esses livros, esses 7 livros que foram amputados pelos judeus no curso de James, eles já iam saber de cara ali que era Jesus Cristo. O Verbo, o Messias, o Filho de Deus. Mas então, eles tiraram para esses termos, como eu estou explicando aqui, para não judeus se converter, para negar e desprezar Cristo. Olha só, logo remetia ao Cristo. Então os judeus, no Concílio de James, tiraram os livros para causar não conversão de judeus. Olha só. Agora você, qual das duas você ama? A completa, que é inspirada, ou a incompleta? Então, não foi Lutero que tirou os 7 livros. Foram os judeus no Concílio de James. O Lutero só seguiu, mas catando referência da Septuaginta. Certo? Já fiz um vídeo falando sobre isso. Os grandes fatores que levaram a tirar esse livro foi a questão dos termos, como já falamos, né? Você vê lá o Pentecostes do grego. Pentecostes, o termo, ó, Pentecostes no grego. O termo Pentecoste foi um grande evento da igreja. Surge o terceiro mistério glorioso, o evento Pentecoste, em Atos 2, do 1 ao 5. E não existe o termo Pentecoste no Velho Testamento da Bíblia protestante. Por quê? Porque é incompleta, não é sagrado, como a católica é sagrada. Olha só que interessante. No Velho Testamento só existe o termo Pentecoste. Nos livros Deuterocanônico, Bíblia Católica, tanto em Tobias 2:1, pode conferir os versículos nessa festa de Pentecoste. Isso é da festa das semanas. O Pentecoste que dizer 50, né? 7 semanas. 7 vezes 7, 49. Então, era festa das semanas. Em 2 Macabeus 12:32, passando a festa de Pentecoste. Então, as 2 vezes aparece o termo Pentecoste no Velho Testamento. Somente nos livros Deuterocanônico, Bíblia Católica, que os apóstolos usavam. Bíblia protestante no Velho Testamentário não aparece, porque os judeus tirou lá no Concílio de James, certo? Somente nos livros deuterocanônicos. Outra festa, então, segundo os protestantes, os apóstolos e Nossa Senhora estava participando de um evento apócrifos, porque está no livro Deuterocanônico. Outra coisa, segundo a ótica protestante, Jesus estava indo para uma festa apócrifa também, quando Jesus vai para a festa da dedicação, João 10:22. Olha só, olha os termos que os judeus que não queriam saber.
A festa da dedicação não existe em nenhum lugar. A instituição dessas festas no Velho Testamento protestante. Você pode olhar todinho, não vai achar desde Gênesis até Malaquias, certo? Nenhum lugar você vai ver a instituição da festa da dedicação, que Jesus compareceu lá em João 10, 22, certo? Só na Bíblia católica, certo? Só vê no livro Deuterocanônico, que está na Bíblia católica. Aí vem esses caras, Lucas Bonsoli, vem... Meu irmão, não tem como, pô. Os apóstolos usavam a Septuaginta, os apóstolos não usavam o cano judaico. Vocês tentam, mas não tem como, pô. Foi amputado e Martinho Lutero seguiu. Só vê no livro Deuterocanônico, que está na Bíblia católica. E lá em 1 Macabeus 4:59, foi estabelecido por Judas, o seu irmão, por toda a Assembleia de Israel, que os dias da dedicação do altar seria celebrado cada ano em sua data própria, foi estabelecida por Judas Macabeus. No livro Macabeus, segundo a ótica protestante, o livro de Macabeus é apócrifo, que Jesus estava fazendo lá essas questões do termo e tanto o nome da festa, termos porque, por exemplo, tanto o autor de Hebreus, que até hoje não se definiu-se, foi São Paulo ou não, como também o próprio São Paulo nas cartas que temos certeza que foram escritas por ele. As citações do Velho Testamento era de acordo com uma versão grega, a Septuaginta LXX. Então Paulo usava a Septuaginta, a versão grega LXX, não a versão judaica, tanaica. Tradução judaica, não. Usava a versão grega, a Septuaginta, LXX. Então, meu irmão, não tem como. Então, nós temos que seguir o que os apóstolos usavam, não o que os protestantes usam. Até isso os caras desprezaram, né? O próprio João Ferreira de Almeida, agora, que traduziu essa gracinha aqui toda amputada, que traduziu a Bíblia protestante toda amputada, adulterada, etc. Ele admite, se você abrir a Bíblia de Estudo Almeida, na página 327, ele diz que no texto cita sempre a tradução grega. Ele diz assim, cita sempre da tradução grega. O próprio Ferreira de Almeida, ele admite, lá na página 327, no livro, na Bíblia de Estudo, João Ferreira de Almeida, lá abaixo, lá o termo, o autor demonstra um profundo conhecedor do Antigo Testamento, cujo texto cita sempre da tradução grega, conhecida LXX, a Bíblia dos 70. Olha só, cara. Isso aí os caras não falam. Mas vamos lá. São Paulo, ele teve a questão de Elisarque prefigura Cristo. 1 Macabeus 6:44, Elisarque do hebraico quer dizer Deus tenha ajudar. Elisarque prefigura Cristo. Entregou-se a si mesmo para salvar o seu povo da falange, prefigurando Cristo. Ó, Elisarque prefigura Cristo, ó, que entregou-se a si mesmo para salvar todos. Olha só, esse termo usado em Macabeus, Paulo cita a mesma expressão grega, ó, que 1 Macabeus 6:44, Elisarque prefigurou Cristo, certo? Paulo cita mesma coisa, pô. Expressão grega. Vic 9mi quer dizer entregou-se, Vic 9mi, que se entregou-se a si mesmo, ou
deu-se a si mesmo. Paulo cita várias vezes essa mesma expressão, porque ele lia de acordo o Velho Testamento, da versão grega, a Septuaginta. Só que interessante, na versão grega, lá em Gálatas 1:4, ele diz que se entregou a si mesmo pelos nossos pecados. Em Timóteo, 1 Timóteo 2:6, que se deu em resgate por todos. E Tito 2:14, o qual se entregou a si mesmo por nós. Então, São Paulo, ele citava de acordo a Septuaginta, até a expressão como vimos, as festas, os apóstolos, Jesus participava também, instituindo nos livros deuterocanônicos. Olha só, que linda a igreja, né? Eles chegaram a dizer que foi isso, definindo no Concílio de Trento, em 1546, mas é mentira. Apenas confirmou, foi tudo definido esses cânones no Concílio de Hipone. Foi o Concílio de Roma em 382 que definiu a tradução, a Bíblia, né? Mas a edição foi o Concílio de Hipone, certo? Hipone, hoje é Annaba, na Argélia, inclusive sem a presença do Papa Cilício. Lógico que foi tudo submetido ao Papa, sobre a confirmação deste cano. Se consultaram a igreja, ou igreja do autor, outro lado do mar, ou seja, Roma, né? A Roma é a base de tudo, pô. Os dogmas, os concílios, a base é Roma. Porque, primeiro Pedro 5:3, é a igreja eleita, certo? Roma é a base onde está submetidos à verdade, sustentáculo da verdade. 1 Timóteo 3,15, que é a baluarte da verdade. Então, tudo está submetido ali, o baluarte da verdade, o sustentáculo da verdade, que é Roma, certo? Não pode ter erro. As provas e os argumentos hagiográficos do Novo Testamento, como São Lucas, hagiógrafo, né? Por exemplo, lia a versão dos 70. Escreveram o Novo Testamento e com a influência do Velho Testamento, segundo a Septuaginta, a LXX. Certo? Você pode abrir, colocar a Bíblia, Atos 17, e deixar marcado em Gênesis 46, 47, dá a entender que a Bíblia está se contradizendo, mas não. Graças à igreja, a Bíblia não se contradiz. Atos 14:7, enviando mensageiro a José, mandou ouvir seu pai Jacó, com toda a sua família, que constava de 75 pessoas. Então, segundo Atos 7:14, olha só que interessante, a família era de 75 pessoas. Ele está citando Gênesis, só que Gênesis consta 70. Porque São Lucas citou segunda versão grega. E está escrito no Novo Testamento. Segunda versão hebraica, ou seja, não contou com Jacó e a esposa, e sim com os descendentes de José. Os 7 filhos, os descendentes, passaram a contar, e na outra, não contando. Jacó e a esposa. Olha só que interessante, pô. Aqui você vê, pô, que a igreja, ela não segue o cano judaico. Ela segue de acordo com os apóstolos seguiram. E que nós cremos nisso, que nós seguimos também. Já os protestantes não seguem esse cano. Segue só o Novo Testamento, mas o Novo Testamento vem da igreja. Então vocês têm que desprezar também o Novo Testamento. E ficar só com o velho. Amputado, né? Claro, né? Então, pessoas pegando uma Bíblia, abrindo, vai achar que é uma contradição. Mas não é, porque São Lucas, ao escrever Atos, se espelhou na versão grega e não na hebraica. Certo? Por exemplo,
O autor de Hebreus 11:21, ele diz que, estando para morrer, abençoou cada um dos seus filhos, cada um filhos de José, e venerou a extremidade do seu bastão. Jacó e Israel, estando para morrer, abençoou um de seus filhos, cada um filho de José, e venerou-a extremamente do seu bastão. Só que, segundo a versão grega, na versão hebraica, está dizendo, José jurou-lhe a Israel, prostrando-se sobre a cabeceira da cama. Está totalmente diferente. Gênesis 47:31. No livro de Hebreus está extremidade de seu bastão. Em Gênesis está cabeceira da cama. Porque o autor de Hebreus também lia a versão grega protestante. E não a hebraica, como até admite João Ferreira de Almeida. As questões das citações, por exemplo, Atos 7:53, Gálatas 3:19, Hebreus 2:2, estão de acordo com a Bíblia, versão grega. LXX Septuaginta. Então não tem como, cara. Não tem como. 26 minutos, mas vamos lá, estamos quase acabando aqui. Santo Estevão, lá em Atos 7:53, diz que a lei foi dada por anjos. São Paulo também diz, Gálatas 3:19, Hebreus 2:2 também diz, só que lá em Deuteronômio 32, ou 33:2, diz que o próprio Deus, só a Bíblia grega que diz que foi um anjo de Deus. Eles citavam de acordo a grega e a citações do Novo Testamento, várias vezes citações da Bíblia, Septuaginta do Velho Testamento. Você vê quando diz não, nas vossas orações não multipliquei as palavras como fazem os pagãos. Citações de Eclesiástico 7:15. Não é o Eclesiástico. O Eclesiástico que tinha salático ou bem será. Só tem na Bíblia católica. Eles usam de várias manobras. Os protestantes, esses mestres, Lucas Banzoli, Rafael Pablo, esses doutores, né? Malícia para reconhecer só a Bíblia católica é a completa, inspirada por Deus. Aí você vê esses caras, esses doutores, esses mestres. Não, a Bíblia católica não, ela é uma Bíblia que os católicos acrescentou. Não, são apócrifos, etc. Não, a Bíblia protestante que é a verdadeira, etc. Não, isso aqui não é inspirada. Para mim, inspirada é a completa. Para os pais apostólicos usavam a completa, certo? É só que interessante. Uma passagem que eu acho fundamental em Hebreus 11:5, você vão ver que vacilo. Uma Bíblia protestante deu eles sem querer alarmaram que o nosso Velho Testamento é o correto. Uma Bíblia bastante adulterada. A NLH na linguagem de hoje em dia. Olha que vacilo da Bíblia, pô. Olha, que interessante, né? Em Hebreus 11:5, Enoque agradou a Deus e foi arrebatado. Então, o autor de Hebreus está citando o arrebatamento de Enoque, a assunção de Enoque. Essa assunção vê lá em Gênesis 5:24. Só que não diz que Enoque agradou a Deus. Se diz só que Enoque foi assusto ao céu, né? Uma das 4 sucessões da Bíblia, né? A assunção de Enoque, de Moisés, de Elias e a assunção de Maria. A ascensão só teve uma, foi de Jesus, né? O autor diz, o Enoque agradou a Deus, foi arrebatado. De onde que ele tirou isso? Que Enoque agradou a Deus. Foi no livro Eclesiástico 44:16. Na Ave Maria está assim, mas a Escritura diz que antes de ser arrebatado, ele tinha agradado a Deus. Algumas Bíblias só diz que Enoque agradou a Deus, mas na Ave Maria a Escritura diz que Enoque, antes de
ser arrebatado, ele tinha agradado a Deus. Olha só. Aí o protestante vai dizer, aqui está chamando de eclesiástico de escritura, mas porque é uma Bíblia católica que está chamando eclesiástico de escritura e de propósito. Fala isso na Bíblia? NTH está mais completo ainda que a Bíblia protestante. Nova tradução, né? Na linguagem de hoje, ao ler Hebreus 11:5, tá assim: foi pela fé que Enoque escapou da morte. Ele foi levado para Deus e ninguém encontrou, porque Deus mesmo havia levado. A Escritura Sagrada diz que antes disso ele havia agradado a Deus. Bíblia Protestante NTH chama o livro de Eclesiástico, que só tem na Bíblia Católica de Escritura Sagrada. Joga fora essa Bíblia, hein, meu querido? Faz outra tradução aí. Que vacila, hein? São Paulo, ele é bem claro. Lá em 2 Timóteo 3,16, Paulo diz: toda escritura é inspirada. Paulo era um santo católico, certo? Ele diz: toda escritura é inspirada por Deus. Se Paulo fosse protestante, ele falou: toda escritura é inspirada por Deus, exceto os 7 livros que não é, são apócrifos. Não, ele fala: toda a escritura é inspirada por Deus. E fecha parênteses. Certo? Para os protestantes, sim. A Bíblia é inspirada, mas exclusivo, exceto os 7 livros, não é inspirado. Foi a invenção da Igreja Católica que colocou ali. Não são inspirados. Estou provando para você que é inspirado, sim. Por que inspirado? Porque os apóstolos usavam. Certo? O Concílio de James foi o ano 100, que tirou os 7 livros. São Paulo já tinha morto. Já estava morto nessa época. Ele morre entre 64 e 68, depois de Cristo. Ele não escreveu a carta de São Timóteo depois de morto, certo? Olha só que interessante. Vivo antes do Concílio de James, ele referia à escritura completa, como está no Velho Testamento católico. Olha só. Depois de citar várias citações em Jesus, Lucas 6,31 cita o livro de Tobias 4,15. Se fosse apócrifo, Jesus não citaria em Lucas 1,52. Ele cita o livro de Eclesiástico 10, 12 ao 17. Em Lucas 12, 16 ao 21, Jesus cita Eclesiástico 11, 18 e 19. Em Lucas 1, 42, cita Judite, uma releitura de Judite 13, 18 e 24. Esses livros Eclesiástico e o de Judite não são livros inspirados por Deus, porque não são. Por que isso se cita, então? Os protestantes não são inspirados. Por que isso está citando? Né? Porque o livro eclesiástico de Judite não são livros inspirados por Deus, porque incita a vingança, lá em Judite 9,4, e lá em Eclesiástico 12,6, cita vingança. Então, não, vem de Deus. Para os protestantes é isso, porque cita vingança, cita ódio, por isso que eles tiraram, certo? Vem sim, no Velho Testamento, vigora a lei do retalião, olho por olho, dente por dente. Lá, Êxodo 21,4 e Levítico 24,20. Está lá, olho por olho, dente por dente. Isto só deixa de vingar em Cristo, lá em Mateus 5,44 e 48. E a nova lei manda amar os vossos inimigos, já não tem a vingança. Velho Testamentário, isso só vigora em Cristo, Novo Testamento. Dá um pause aqui. Voltando aqui, outra tática protestante que diz que o livro de Deuterocanônicos tem as práticas da mentira, porque Tobias, o anjo, mente só que em Tobias 5, 15, 19, o anjo para um propósito de Deus. Depois ele desmente isso. Não é um sinal de falta de inspiração divina, porque
em 1 Reis 22, 19, 23, um espírito do exército celeste, ele é autorizado por Deus a mentir? Olha só, nem por isso que vai tirar, né? E nem por isso o protestante não tira reis da Bíblia, né? Em Gênesis 22, Abraão disse ao rei Abimelec: se Sara era sua irmã e Sara era esposa de Abraão, também tira, porque Abraão mentiu, certo? Em Gênesis 27, 19, Jacó mente ao pai, auxiliando pela mãe, e nem por isso vão tirar o livro de Gênesis da Bíblia. Outro absurdo diz que tem feitiçaria no livros, porque Tobias 6, 8, 9 tem a cura através de um fígado de peixe. Deus usa a forma que ele quer, da maneira que ele quer, porque ele é Deus, certo? Aqui, ó. Usa, ó. Cura. Deus o utiliza da forma que ele quer. Moisés transformou o cajado numa cobra em Gênesis 7. Nem por isso vão tirar o livro de Gênesis. Dizer que é feitiçaria de Moisés. O próprio Jesus, em João 9, cura o cego através da mistura de um barro e saliva. Deus usa a forma que ele quer, meu querido. Não é a gente que vai definir o que Deus tem o propósito, seus milagres e prodígios. Quem somos nós? Ele opera do jeito que ele quer, certo? Não é por isso que eu vou tirar o livro. Ou profetas que foi engolido pela baleia, vamos tirar também, porque aquilo ali não existe, é uma loucura, certo? Profeta Jonas, como diz lá em Tobias, o peixe foi morder o pé de Tobias, saindo da água para morder o pé de Tobias. Isso é um absurdo. O conceito absurdo para nós é diferente para Deus. Conceito bíblico. Em Jonas 2, como citei aqui coisa agora, o homem passa 3 dias na barriga da baleia e nem por isso os protestantes vão tirar o livro do profeta Jonas. Jonas olha só, Jonas de apócrifos, vamos te falar que o livro de Jonas é apócrifo, porque ele ficou 3 dias no ventre do peixe da baleia, etc. É simples entender isso aqui. Esse aqui é para você entender. Aqui, os apóstolos usavam a Bíblia completa. E a do protestante não é completa. Simples entender isso. Os apóstolos usavam a Septuaginta. Ponto final. Nós seguimos que os apóstolos seguiram. Nós cremos na fé que os apóstolos exprimiu sobre ti, Pedro, e de ficar em minha igreja. Tanto ali, os autores, quando foi traduzido como o Evangelho de São Lucas, usou versão Septuaginta. Grega, LXX. Então, quem somos nós, cara? Aí você vê esse debate, mas João Ferreira de Almeida que traduziu a Bíblia é completa, tal, Martinho. Não foi Martinho Lutero mesmo. Não foi nem João Ferreira de Almeida, foram os judeus, lá no curso de James. Simplesmente eles seguiram. Certo? Martinho Lutero, quando foi traduzir a Bíblia para o alemão, usou a referência à Septuaginta, mas tirou o 7, porque seguiu o cano judaico. Simples entender isso. A igreja seguiu e segue até hoje. Salve Maria, sou servo missionário. Roberto, eu falei um pouco rápido, porque é quase 40 minutos o vídeo. Para você entender. Os apóstolos usavam a Septuaginta, a Bíblia completa. Paulo fala, toda a escritura é inspirada, não exceto o 7. Simples. Salve Maria, sou servo missionário, Roberto. Paulo usava, os evangelistas usavam, Cristo citava a Septuaginta e ponto final, cara. Salve Maria, sou servo missionário, Roberto.